Márcio, acabando aí um 16 avos de final, últimos jogos hoje, e aí vieram, né, as surpresas de sempre, algumas decepções, algumas favas contadas. Eu confesso para você que uma coisa que ficou com o gosto daquela história do aquilo que poderia ter sido e não foi, na minha opinião, foram as seleções africanas. Pois é. Nessa fase, porque estava muito perto. A República Democrática do Congo dando uma pressão absurda nos ingleses, impressionante como no primeiro tempo, especialmente, cara, aquele jogo, eles simplesmente conseguiam marcar os caras de uma forma assim, impressionante. Aconteceu com a Costa do Marfim em relação à Noruega, também eu achei que poderia ter vencido, e em relação também a Senegal e Bélgica. Eu realmente achei que nesses 3 casos a gente teve, no meu entendimento, as grandes coisas que deram aquele gostinho assim, puxa vida, a gente estava ali, né, pertinho e não chegou, né? O pior de tudo para mim foi Senegal, que até os também. 85 minutos, né, ou seja, 40 minutos do segundo tempo, estava ganhando por 2-0, 2 gols de vantagem, deixou a Bélgica empatar no tempo normal e depois a Bélgica fez de pênalti na prorrogação, ganhando por 3-2. Eu acho que é um pouco da escola africana. A gente fala muito da escola sul-americana, que é uma escola de mais drible, de mais improvisação. A gente fala da escola europeia, que tem mais tática, mais disciplina. Eu acho que também tem uma escola africana de futebol, Edson, que é a escola da pouca responsabilidade, com o posicionamento em campo, com a disciplina tática, que eu acho que é o que faz as seleções africanas, de certa forma, perderem um pouco o foco, né, em determinados momentos do jogo. É só a gente ver, por exemplo, a seleção mais bem-sucedida da África ultimamente, que é a de Marrocos, ela tem um estilo muito europeu de jogar. É né? verdade. Jogadores que guardam posição, jogadas ensaiadas, tudo já é conhecido, é até um pouco previsível até em Marrocos, mas porque é um time muito disciplinado que as outras equipes africanas não têm. É uma pena mesmo, porque assim, da primeira para a segunda fase, das 10 seleções africanas, 9 se classificaram. E agora a gente corre o risco de só ter, na verdade, a seleção de Marrocos classificada para a fase de oitavas de final. Hoje a gente está falando ao vivo, então antes dos 3 jogos dessa sexta, 3 equipes entram em campo. Talvez a que tem mais chance seja o Egito, que enfrenta agora às 3 da tarde a Austrália. Depois Cabo Verde contra a Argentina, um jogo muito assimétrico, né? Argentina é um dos grandes favoritos, enquanto Cabo Verde é um dos azarões. E, por último, Colômbia contra a Gana, que é um jogo de certo equilíbrio também, mas com certo favoritismo para a Colômbia. Exatamente. Mas, de um certo modo, mas o que eu percebi venho percebendo, é que essa escola africana que você se referiu, que a gente viu muito, por exemplo, ali em 96, com aquela Nigéria que foi campeã olímpica, né, do torneio de futebol das Olimpíadas de Atlanta, essa escola, ela começa a modificar um pouco. Você vê um pouco hoje, por exemplo, no caso da República Democrática do Congo, no primeiro tempo, a gente viu uma certa aplicação tática, especialmente na defesa. Sim. A gente não tinha muito isso no futebol africano. Geralmente eram jogos muito abertos, o pessoal saía com tudo, de peito aberto, encarava e acabava tomando, às vezes, goleadas históricas, porque tinha pouca disciplina, pouca aplicação de defesa. Eu acho que isso tem melhorado, mas ainda precisa evoluir a ponto de não deixar dar esses apagões, como aconteceu no caso do Senegal. Né? Pois é, em grande parte eu acho que isso acontece, Edson, porque muitos jogadores africanos hoje jogam justamente na Europa. Na Europa, exato. Então acabam incorporando um pouco do estilo de jogo que o futebol europeu às vezes é até chato, né, em insistir, mas acaba tendo isso que a gente está repetindo aqui, que é essa disciplina de obedecer aos comandos táticos, né, e técnicos, de fazer o que é esperado que faça, né, de não improvisar demais, de não tentar surpreender demais, que eu acho que é um grande mal dos jogadores africanos. Deixa eu só falar uma curiosidade sobre jogo que vai acontecer nesta sexta, né, um dos 3 últimos dessa fase, que é Argentina e Cabo Verde. Eu gosto muito dessas estatísticas que não servem para nada, né? Mas se a Argentina perder para Cabo Verde,
a Argentina será a melhor colocada eliminada nessa fase, ou seja, vai ficar em 17º da Copa do Mundo. Já se Cabo Verde perder a Argentina, vai ser o pior colocado dessa fase, ou seja, será a 32ª colocada da Copa do Mundo. Ou seja, é um jogo de extremos. Um dos melhores desempenhos contra um dos piores desempenhos. E curiosamente, né? Porque, na verdade, a classificação foi muito... com 3 pontos, 3 empates, né? Não é fácil. Inclusive, é uma classificação que em uma Copa do Mundo de dois clubes, né? Se bem que no caso eles ficaram em segundo, né? Ainda conseguiram ficar em segundo ainda com 3 pontos. Porque o grupo teve realmente muitos o grupo empates. Foi muito, né? O grupo teve muitos empates, né? Então, a única que venceu no grupo foi a Espanha, o resto empatou entre si. Então, por isso, né, que Cabo Verde se classificou com 3 pontos, né? A única segunda colocada que se classificou com 3 pontos. Com 3 pontos, é verdade. Agora, Márcio, bom, enfim, né? Isso é uma perspectiva realmente muito, muito, muito complexa para os cabo-verdianos, que eu acho que possivelmente perdem o jogo hoje, mas saem como uma grata surpresa, né? Acho que se a gente pensar na aplicação tática que eles conseguiram fazer para a Espanha não fazer nenhum gol, né? Deixar jogador da Espanha 30 minutos sem tocar na bola, que é um recorde da Copa do Mundo. É uma seleção que sai realmente de cabeça erguida e com nossos irmãos, né, que falam português, enfim, eu acho que de uma forma muito bacana, né? Ninguém vai esquecer Cabo Verde na Copa de 2026. Sim. Eu acho que teve Cabo Verde e também outra seleção que você citou, que é a RD Congo. Também surpreendeu a todo mundo, se classificou por 70 minutos, esteve à frente da Inglaterra nas 16º de final, né, no 16avos de final, e também tem jogadores que jogam em times médios e nas segundas divisões de ligas europeias, né? Na verdade os dois, tanto a República Democrática do Congo quanto Cabo Verde. Que esse desempenho na Copa deve gerar melhores contratos para esses jogadores que estavam, de certa forma, esquecidos ou relegados a times menores e podem conseguir melhores contratos, o que é bom para eles e também vai ser bom para o próprio futebol do seu país. Bom demais, né? A gente fica aí. Toda a Copa do Mundo a gente tem as nossas marcas, né? Essa Copa do Mundo, acho que o Cabo Verde vai deixar essa marca aí, o Congo também. Mas eu preciso lhe falar, Edson, que eu tô meio tendencioso agora. E para quem está ouvindo a gente pela rádio não está vendo, mas eu estou com a camisa de um time obscuro da Argentina falando aqui com vocês, que é o Clube Atlético Excursionistas de Belgrano, na Grande Buenos Aires. Vai ser, eu vou te contar, viu? Só falta a camisa do Caratinga. Traga que eu uso também. Pois é, eu preciso arrumar uma camisa do Caratinga. Caratinga, né, para quem não sabe, é o time da 3ª divisão do Campeonato Mineiro e que é o time da minha cidade de origem, né? Sou conterrâneo de Miriam Leitão e também Aguinaldo Timóteo e Ziraldo. Olha só que bonito, hein? Muita gente interessante de estilos completamente diferentes né? Mas os caratinguenses aí. É o Caratinga Atlético Clube, não é isso? Caratinga Atlético Clube, muito exatamente. Que é rival do Esplanada. Ah. É famoso o time lá também. Ô, Márcio, agora vamos falar sobre a perspectiva para essas oitavas que começam amanhã. Já, né? Começam nesse sábado. Pois começam nesse sábado. A gente tem já alguns enfrentamentos entre europeus, o que é bem curioso. Por exemplo, vamos ter um Portugal e Espanha. Talvez o grande jogo dessas oitavas de final. Pois é. Já estão, dos 8 jogos, 6 já estão definidos, né? Amanhã a gente tem, nesse sábado, a gente tem Canadá e Marrocos. E olha outra curiosidade, Edson. Como é uma Copa sediada por 3 países, pela primeira vez na história das Copas, um país que é sede não vai jogar em seu país. O Canadá está indo para os Estados Unidos para jogar essa partida de oitavas de final, vai jogar em Houston. E o vencedor de Canadá e Marrocos pega o vencedor de França e a grande surpresa das oitavas, o Paraguai, que tirou a Alemanha nos pênaltis. Aí no domingo temos o jogo do Brasil, talvez o maior desafio para o Brasil até agora, que é o jogo contra a Noruega de Haaland e Odegaard. Vai ser às 5 da tarde neste domingo, o jogo do Brasil. Quem vencer, o Brasil vencendo, vai pegar o vencedor de México
México e Inglaterra. O México ainda joga na Cidade do México, é a última partida também em solo mexicano. A partir das quartas de final, todas as partidas serão nos Estados Unidos. Uhum. Aí na segunda-feira temos essa partidaça que você citou, né? Espanha e Portugal, também às 5 da tarde. E depois Bélgica contra Estados Unidos. Deixa eu falar outra curiosidade. De todas as seleções dessa Copa, o México foi a única que ainda não levou gol. Você vê, de fato. A única seleção que não foi vazada, vai ser testada contra o poderio de Kane. Tô me lembrando muito do Carlos, que era o nosso goleiro de 86, que levou... Ele só foi vazado no jogo contra a França. Exatamente, tinha sido também exatamente 4 jogos sem tomar gol, 4 jogos e meio foi tomar gol no segundo tempo, quando o Brasil tomou o empate da França lá no segundo tempo, e aí acabamos perdendo nos pênaltis depois, né? Pois é. Mas o Carlos ficou ali mais de, se não me engano, né, uns 540 minutos, né, sem tomar gol, mais de 540 minutos, pois é. Aí na terça-feira a gente tem 2 partidas que ainda não se sabe quais são as seleções. Argentina ou Cabo Verde contra Austrália ou Egito. E depois Suíça. Tá fácil o caminho da Argentina. Tá, levou sorte porque Portugal acabou ficando em segundo no grupo e foi pro outro lado. Foi pro outro lado. O Uruguai não se classificou, a expectativa é que já fosse, né, a Argentina contra Uruguai agora à tarde, né? E vai ser contra Cabo Verde. Então também o caminho da Argentina foi facilitado pelo mau desempenho de países que poderiam fazer frente. Melhor, né? Portugal até agora não mostrou que veio nessa Copa do Mundo. Exatamente. Com desempenhos bem ruins, né? Principalmente no meio de campo, né? Que é considerado talvez o melhor meio-campo dessa Copa do Mundo, né? Com Vitinha. No papel é um timaço, né? Sim, Vitinha e João Neves principalmente, mas também Bernardo Silva, né? E o Bruno mais para frente. Portugal realmente no papel tem um time sensacional. Então Suíça pega o vencedor de Colômbia ou Gana, né? Podia ser Portugal, mas é Colômbia que foi primeiro do grupo e enfrenta Gana. Exato. Depois e a Suíça que fez um jogo fácil contra a Argélia, né? A Argélia jogou. Fez o gol logo no começo e depois administrou a partida e conseguiu. Conseguiu um gol no segundo tempo, logo também no comecinho do segundo tempo, né? Menos nem 5 minutos. Nem um minuto do segundo tempo, pois é. E aí a gente tem as quartas de final, que já vão ser de quinta a sábado, né? De dia 9 a dia 11. As semifinais na próxima semana, na terça e quarta. A disputa do terceiro lugar no sábado e a final no domingo, dia 19, a Copa já está terminando. Demora tanto para começar e termina tão rápido, né? Termina tão rápido, né? Pois é, passou da metade da Copa. Pois é, exatamente. Pelo menos nós tivemos essa fase a mais, né? Que aí a gente curtiu mais um pouquinho, que foi essa 16 avos, porque agora a gente entra naquela fase que normalmente, anteriormente, era logo depois da fase classificatória, né? Então a gente já entrava nas oitavas, agora tem essas 16 avos. Então você tem mais um pouquinho do gostinho da Copa do Mundo aí com mais um joguinho. Eu era contra o aumento... Fomos de 64 para 104 jogos. Né? Eu era contra aumentar para 48, mas depois com a emoção dessa classificação dos terceiros, eu acho que mudou o clima da Copa. Eu achei sensacional. Pois é, eu também era contra. Eu me rendi. Eu me rendi também. Aconteceu comigo também, eu me rendi. Agora, o que o Brasil tem que esperar contra a Noruega, Márcio? É uma defesa, a defesa é um pouco lenta da Noruega. Exatamente, né? A Noruega, ao contrário de Marrocos, que talvez tenha sido o nosso principal desafio até agora, Marrocos é uma seleção mais postada na defesa. A Noruega não, a Noruega é mais aberta, ela joga muito, é muito ofensiva, mas deixa jogar. Né, Isso, exatamente, essa é a palavra. Mas ela deixa jogar também. Exato. Então o Brasil tenha talvez possibilidades de desenvolver melhor o futebol, que já melhorou contra o Japão e a gente espera que exista essa evolução também contra a Noruega. Tem que se preocupar com o Haaland, né? Que é o cara que faz gol de tudo que é jeito. De tudo que é jeito. Aquele ali é complicado. Faz de costa, de frente, o que você quiser. É impressionante, né, o que o Haaland consegue realmente fazer, é uma coisa incrível, tanto, né, no seu clube quanto também na sua seleção. É um desses caras que está correspondendo, né? Exatamente. Como o Mbappé está correspondendo, como o Messi, como
Até um pouco menos o Cristiano Ronaldo pela falta de oportunidades que a própria seleção está lhe dando, né? Eu acho que não está alimentando adequadamente. Mas, enfim, a gente está tendo uma Copa em que, como eu disse, né, até na semana passada eu falei isso, né? Que os craques estão basicamente correspondendo. Então nós vamos ver aí essa turma aí ainda fazer muitos gols, eu acho. E a gente vem, Edson, de várias e várias e várias Copas. Eu acho que talvez desde a Copa de 78 a gente tinha artilheiros com 6 ou 7 gols só, né? O Mbappé na Copa retrasada, que fez 7 gols, se não me engano, né? Mas agora eu tenho certeza que o artilheiro vai fazer no mínimo 8 ou 9 gols, né? O Messi e o Mbappé já estão liderando, né? Com 6 gols. Depois a gente tem com 5 gols o Kane, né? Se não me engano. E o próprio Haaland. Depois com 4 gols o Dembélé e o Vini Júnior. Então os artilheiros também estão se sobressaindo. E isso é o bom da Copa. A gente está vendo jogos com muitos gols, né? A gente que acompanha os campeonatos europeus normalmente vê esses caras arrebentarem e fala assim, não, chega na seleção, não joga. Dessa vez está sendo bem diferente. Isso está sendo muito bacana. Tanto que é uma Copa de muitos gols. Né? Exatamente. Márcio Aquilissardi, é isso aí. Um grande abraço para você. Obrigadíssimo pela participação aqui mais uma vez, falando de Copa do Mundo. E na semana que vem eu não estarei, mas você certamente estará aqui com os nossos, com o Luiz Cláudio Canuto, que provavelmente vai estar no meu lugar aqui, fazendo feijoada completa, conversando também sobre essa continuidade aí da Copa 2026. Eu espero que o Brasil continue ao longo da Copa ainda, né? Com certeza. Bom demais. Obrigadíssimo, Márcio. Obrigado, Edson, e obrigado a todo mundo que está no Feijoada Completa. É isso aí.